Eu gostaria, né, de compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração, começando aqui em Romanos, no capítulo de número 8. Um versículo bastante conhecido de todos nós é o versículo 28. Eu gostaria de ler junto com você. Romanos 8, versículo de número 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então nós precisamos entender que nós estamos na mão do Senhor Deus, não estamos mais na mão do inimigo. E obviamente não estamos mais sob direção desse inimigo. Muitas vezes parece que as nossas expectativas elas se frustram com o tempo por algum motivo. E o fato é que muitas coisas acontecem e nem sempre nós temos a explicação do porquê. Muitas coisas acontecem em nossa vida sem que a gente consiga compreender ou entender o porquê que essas coisas acontecem. E às vezes nós tentamos buscar em Deus uma explicação, essa explicação não vem. E é muito importante que nesse momento você apenas creia que você está na mão do Senhor. O texto ele fala, vamos ler por partes, todas as coisas contribuem. Quando ele fala todas as coisas, significa dizer que todos os fatos estão relacionados entre si. Por isso que o texto fala, todas as coisas contribuem juntamente. E todas mesmo, inclusive aquelas coisas que você julga ser ruim. Puxa, aconteceu algo chato na minha vida. E é claro que a princípio, quando a gente olha para algo ruim, a gente não consegue enxergar o que está por trás daquilo. Ou que vantagem vamos ter naquilo. Mas quando o texto fala que todas as coisas contribuem, são todas, as boas e também as ruins. E quando ele fala que todas as coisas contribuem juntamente, essa palavra juntamente nos dá a ideia do quê? De que os fatos não são isolados, mas os fatos estão relacionados entre si. Os acontecimentos estão relacionados entre si. E todos esses acontecimentos, bons e ruins, que acontecem na nossa vida, vão contribuir para o quê? Para o bem. Vão contribuir para o bem. Ao invés de nós ficarmos chateados, às vezes, com algumas coisas que acontecem, meu Deus, obrigado, eu estou na tua mão e eu sei que isso vai contribuir para o meu bem. Vamos tentar imaginar a pessoa de José do Egito. Um homem fiel, um jovem fiel a Deus, obediente ao seu pai, que teve um sonho maravilhoso, mas que de repente coisas ruins começaram a acontecer na vida dele. Despertou a inveja e a fúria dos seus irmãos, que o venderam como escravo, e depois ele foi assediado pela mulher de Potifar, e ele teve uma postura íntegra de não aceitar aquela oferta, de rejeitar, de fugir do pecado. O José dizia, né? Eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso pecar contra o meu patrão. E qual o preço que ele paga com a fidelidade? A cadeia. Se você não conhecesse o fim da história, você nunca seria capaz de entender o que tudo aquilo contribuiria para o bem. Hoje nós conhecemos a história de José do início ao fim. Mas se você fosse e vivesse no tempo de José e fosse amigo dele, você talvez diria que ele estava sendo injustiçado, até por Deus. Muitas pessoas se sentem injustiçadas por Deus. Muitas pessoas acabam desenvolvendo a ideia de que Deus é injusto, de que Deus não está olhando para o problema dela, de que Deus não está dando atenção, de que Deus está de braços cruzados. Por quê? Porque algumas coisas ruins vão acontecendo e ela não tem explicação.
ela não tem uma ideia do porquê aquilo está acontecendo. E talvez José, nesse período difícil da vida, José que devia ter lá os seus 15, 16 anos, quando foi tomado pelos irmãos, ele não entendesse o porquê. Meu Deus, eu sou fiel, eu temo ao Senhor, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Eu sou vendido como escravo. E é interessante que José ele é promovido, né, a mordomo. É uma função diferente. Ele continuava numa posição de escravo, mas com uma função diferente. Ou seja, quando a coisa começou a melhorar, ele vai para a cadeia. Quando a coisa parece que começou a dar certo, injustamente ele foi jogado na prisão. Aí o fim da história mostra o porquê. Só que nós não somos capazes de enxergar o fim da história. Você não é capaz de olhar o fim da sua própria história. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se um dia eu encontrar com José e eu perguntar para ele, José, valeu a pena? Ele vai falar que vai, valeu a pena. E se tivesse que passar por tudo aquilo para chegar onde eu cheguei, eu passaria de novo. Tudo que aconteceu com José contribuiu para o bem porque José amava a Deus. Então, ao invés de reclamarmos de alguns momentos difíceis da vida, nós temos que agradecer a Deus, não pelo problema, mas agradecer pela oportunidade de fazer daquilo algo que vai me levantar. O texto fala, 28, né? E sabemos que todas as coisas, todas mesmo, contribuem juntamente, ou seja, os fatos estão relacionados entre si, para o bem daqueles que amam a Deus. É sempre para o bem. Tudo que Deus faz na nossa vida é para contribuir com o nosso bem, para contribuir com o nosso crescimento, com o nosso aperfeiçoamento, com o nosso amadurecimento. Tudo para contribuir. Deus não é mau, Ele não quer o seu mal, Ele quer o seu bem. Mas existem coisas na vida que nós só somos capazes de aprender pela experiência. Experiências que nós precisamos passar, porque vamos tirar dali grandes aprendizados. Existem coisas que você não consegue aprender apenas na letra, apenas na leitura. Vamos imaginar, por exemplo, alguém que quer aprender a dirigir, né? Você vai se acostumar comigo que eu tenho uns exemplos meio esquisitos que eu dou. Mas vamos entender alguém que quer aprender a dirigir. Ele vai pegar um livro, né? Como dirigir. Aí ele vai lá pegar o livro vai dizer, ó, tem um volante, tem a embreagem, tem o freio, tem um acelerador, tem aqui o câmbio, você tem que apertar a embreagem, soltar aos poucos, tudo bem. Ele vai ter uma noção, mas ele só vai aprender, de fato, a dirigir dirigindo. Ou seja, existem coisas que Deus quer nos ensinar que ele precisa nos levar a certas experiências na vida para que com essas experiências a gente aprenda e cresça. E sempre nós sairemos melhores e maiores dessas experiências. José saiu muito maior e melhor de todas aquelas experiências que ele enfrentou. Então creia, eu estou na mão de Deus e o que está acontecendo na minha vida hoje está contribuindo. Pode ser que eu não consiga enxergar. É óbvio que José, ele não conseguia enxergar que ele seria um governador, o primeiro-ministro do Egito. É algo que por mais que ele ficasse pensando, imaginando, ele não conseguiria enxergar isso. Assim como talvez você hoje. Que está enfrentando situações e se perguntar onde isso vai me levar. E eu te digo, vai te levar para um lugar melhor. Porque tudo vai contribuir para o seu bem. Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Todos acharam? Amém? Então vamos ler aqui. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus,
que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, a primeira coisa que ele diz, que ele nos ensina o que é útil. Deus, ele é um pai sábio e amoroso. E Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Nós achamos que sabemos, mas Deus tem certeza. Por quê? Porque Deus, ele tem um alvo para cada um de nós aqui alcançar. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, você vai até o Egito para libertar o meu povo. Mas eu não quero apenas que esse povo seja liberto. Além de liberdade, eu quero dar a esse povo uma terra. Uma terra que mana leite e mel. A obra de Deus na vida de uma pessoa não consiste apenas em libertá-la do mal ou daquilo que a oprime. Mas além da liberdade, é colocar esta pessoa numa terra. Esta terra, ela precisa ser alcançada. Então, Deus está mostrando para Moisés qual o objetivo dele. Eu quero libertar esse povo, conduzir esse povo e entrar com esse povo numa terra que mana leite e mel. Então são 3 etapas. A liberdade, a condução pelo caminho e atingir o objetivo final. A nossa vida é assim. Um dia o Senhor te libertou. Te libertou de doenças, te libertou de pecados, te libertou de opressões, te libertou de dificuldades e crises e falências. Cada um aqui, eu creio que tem um testemunho para contar daquilo que Deus fez. Só você sabe o que Deus fez na sua vida. Então, ele te tirou do Egito. Mas ele não quer apenas te tirar do Egito. Ele quer te conduzir por um caminho que vai te levar a um lugar. E este lugar você precisa alcançar. Aqui, em vida. Essa terra de Canaã é para você alcançar em vida. O céu você vai alcançar para a eternidade. Mas você também tem um objetivo em vida. Só que quando Deus falou para Moisés para conduzir o povo até a terra, Moisés não sabia onde era a terra. E Deus não deu nenhum mapa. Ô Moisés, eu vou te dar um mapa de Canaã, tá? Ou se fosse no dia de hoje, né? Vou te dar as coordenadas aí, Moisés. Tu joga no Waze ou no Google Maps, tu vai chegar lá, pelo GPS. Só que a terra não tem mapa. Se a terra não tem mapa, você vai precisar de alguém que vai servir de guia. Por que Deus não dá um mapa? Para que você não se torne independente dele. Porque com o mapa você vai sozinho. Mas Deus não quer que você vá sozinho, Deus não quer que você chegue sozinho. Deus quer que você vá com ele e que você chegue com ele. Por isso que não tem mapa, tem o guia. Eu comentava aqui na reunião das 7 que alguns anos atrás eu era do grupo jovem de Madureira. Eu comecei lá com o pastor Rogério. Me converti lá, me tornei obreiro lá, me tornei auxiliar lá, pastor lá. Tudo com o pastor Rogério, meu pai na fé. E na época lá no grupo jovem, a gente resolveu fazer um passeio, né? Isso há uns 40 quilos atrás, mais ou menos. Mais ou menos. E aí a gente, vamos fazer um passeio? Vamos subir até o Cristo. E a gente desceu na Central do Brasil, a gente pegou um ônibus ali em Madureira, desceu, viemos de trem. E aí a gente foi fazendo uma aventura para ir até o Cristo a pé. E tinha lá um irmão, é o Salvador, e o Salvador é um militar reformado, e ele conhece muito essa área aqui de mata, ele dá uma verdadeira aula de história aqui do Rio de Janeiro. E ele foi o nosso guia, porque nós estamos na Central do Brasil sem a mínima ideia de como chegar lá. Gente, vamos andando. E a gente foi. Ao todo levamos quase 6 horas andando para chegar até lá. Hoje em dia, né, isso é impensável para mim. Mas, na época, vamos lá. E aí, depois de chegar lá em cima, a gente ainda desceu 2 horas e saímos lá no Alto da Boa Vista, lá perto da Barra lá. Foi uma caminhada. Aí depois voltamos de ônibus, que ninguém mais aguentava andar. Né? Foi cãibra a semana inteira. Mas a gente não sabe como chegar. E ele está lá de guia.
E qual é a função do guia? Te mostrar o caminho e te livrar dos perigos. E aí chegava o momento que o Salvador dizia assim, gente, ó, não vamos entrar por aqui não, porque aqui vai sair numa comunidade tal e sempre tem assalto ali. Então, vamos para cá. Gente, ó, não vamos passar por aqui não, que tem ali tem umas pedras escorregadias que pode causar acidente. Opa, então vamos para cá. Gente, vamos subir por aqui, porque aqui tem um atalho que a gente chama... É o guia. E a gente tem que confiar no que ele está dizendo. Porque ninguém conhece o caminho. Tem um objetivo. Qual o objetivo? Chega lá em cima no Cristo. Mas como chega lá? Ninguém sabe. Então você tem que confiar no que o guia está dizendo. Então se o guia diz aqui é perigoso, você não vai. Se o guia fala vamos por aqui, você vai. Então todo mundo ali estava confiando no que o irmão Salvador estava dizendo. E alcançamos nosso objetivo, que era chegar até lá em cima. Ninguém questionou o que ele disse. Ninguém duvidou do que ele disse. Simplesmente confiamos e chegamos lá. É assim que tem que ser com Deus. Ele é o guia. Ele não vai te dar um mapa da terra. Ele vai contigo guiando cada passo. Então o que diz aqui Isaías 48:17? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Um Deus que guia. O guia ele vai junto. O guia ele vai orientando, te livrando dos perigos, mostrando a você caminhos que podem ser melhores. Assim tem que ser. Nós temos que confiar nesse guia. Nós temos que acreditar nesse guia. Nós não podemos questionar Deus, duvidar de Deus, não. Ele sabe o que está fazendo. Às vezes nós confiamos mais no homem do que em Deus. Às vezes nós somos mais capazes de descansar naquilo que o homem faz do que aquilo que Deus faz. Você pega, por exemplo, um táxi, né, por aqui. Você pega um táxi, você quer ir para tal lugar, você vai. Você não fica ali com medo. Ai, meu Deus, será que esse motorista sabe dirigir? Será que ele tem carteira? Será que o carro está com IPVA pago? Será que a manutenção está em dia? Será que ele bebeu? Será que ele está com sono? Será que ele sabe o que está fazendo? Não. Eu creio que você não vai agir assim. Você vai entrar no táxi, você vai, quero ir para tal lugar, pronto, você vai descansar. Você vai crer que ele vai te conduzir ao seu destino. Você não vai ficar desconfiando do trabalho dele. Então não desconfie do trabalho de Deus. Que é um trabalho silencioso. E por ser silencioso, a gente tem a impressão de que nada está acontecendo. Né? Por ser silencioso, você acha que as coisas não estão acontecendo. E não é assim. O trabalho de Deus pode ser silencioso, mas o silêncio não é uma demonstração de que as coisas estão paradas. O silêncio é apenas uma questão espiritual. Então creia que Ele é o teu Deus, que Ele te ensina o que é útil e que Ele te guia pelo caminho que você deve andar. E aí, ao longo da sua vida, você vai começar a perceber que as coisas fazem sentido. Porque no início você não consegue entender aonde aquilo vai levar você. É como você montar um quebra-cabeça. Né? Quando eu era criança tinha muito isso na escola. Os professores ficavam incentivando a gente a montar quebra-cabeça. Eu não sei hoje em dia como é que é o ensino. Mas o quebra-cabeça é uma coisa complicada, principalmente no início, porque você não sabe onde as peças se encaixam. E a grande dificuldade do quebra-cabeça é você colocar a primeira peça. É você conseguir encaixar a primeira. Aí você fica lá com aquele monte de peça, você não sabe no que aquilo vai dar. Você sabe que vai dar alguma coisa. Mas você não sabe que figura é aquela que você vai conseguir montar. Aí você fica procurando encaixar uma peça aqui. Aí você vai, consegue a primeira, consegue a segunda. E a cada peça que você encaixa, vai ficando mais fácil você montar por inteiro. A nossa vida não é muito diferente disso. Às vezes parece que as peças estão fora do lugar, a gente não consegue saber aonde cada coisa encaixa, mas nós temos um guia.
E a partir do momento que você vai montando o quebra-cabeça, aquilo vai fazendo sentido para você. Até que você consiga enxergar o que vai ser aquilo. Então confie em Deus. Você o ama, eu creio que você o ama. Não é apenas um amor verbal, mas é um amor de atitude. São atitudes que vão demonstrar o teu amor para com Deus. Então, as coisas que estão acontecendo vão contribuir. Obrigado. Eu vou aprender com isso, eu vou crescer com isso, eu vou amadurecer com isso, porque é todo um preparo para algo maior. E é o preparo pela experiência. É o ensino pela experiência. Então confie nesse guia, creia nesse guia. 2 Timóteo capítulo 3, eu quero ler com você aqui o versículo 16. 2 Timóteo 3, versículo 16. Paulo diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, quando ele fala de uma escritura que é divinamente inspirada, é aquilo que o homem escreve não pela própria cabeça. É aquilo que o homem escreve por uma inspiração do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que falam assim, não, mas a Bíblia foi escrita pelo homem. Tá, mas o homem só tinha a caneta e o papel. Mas a inspiração, ela vem de Deus. Então, se o homem tem o papel e a caneta, é o de menos. Mas a inspiração, ela vem. Então, a escritura divinamente inspirada. E é interessante a gente notar uma coisa muito importante. Às vezes, não se dá atenção ao Antigo Testamento como deveria. E não são poucos que às vezes desprezam o Antigo Testamento, como se só o Novo fosse válido. Paulo, ele é um evangelista, ele é um apóstolo, mas que está escrevendo o Novo Testamento, mas quando ele fala isso aqui, que toda a escritura é divinamente inspirada, ele não está falando do Novo, até porque o Novo ainda não existia. Então, quando ele fala toda a escritura divinamente inspirada, ele está fazendo referência principalmente ao quê? Ao Antigo, porque o Novo ainda está sendo produzido. O Novo Testamento não existe quando Paulo disse isso aqui. Então ele está fazendo referência ao Antigo. As cartas de Paulo foram escritas primeiro, depois os Evangelhos. Então, quando ele fala de escritura, ele está fazendo referência principalmente ao Antigo, porque o Novo ainda estava sendo produzido. Então, o Antigo Testamento é válido. Para quê? Não apenas o Antigo, também o Novo, obviamente. Mas não despreze o Antigo. Para quê? Como ele fala? Para ensinar. Vamos ver de novo aqui, 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Pare nesse verbo ensinar. Nós vimos aqui lá em Isaías um Deus que quer ensinar. Mas como é que Deus nos ensina? Já falamos aqui que nos ensina pela experiência. E também, obviamente, nos ensina pela palavra. Deus, ele não é uma pessoa de carne e osso que fala com você, que conversa com você, como eu estou conversando com você aqui agora, como eu estou falando com você aqui agora, mas ele é um espírito. E aquilo que Deus usa para falar conosco é a palavra dele. Então, através dessa palavra, através da Bíblia, da leitura da Bíblia, você vai permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração e traga para você esse ensinamento da parte de Deus. Então, a Escritura, no caso a Bíblia, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. A correção, ela faz parte do processo. O fato é que muitas vezes nós não gostamos de ser contrariados naquilo que estamos fazendo ou pensando. Mas a correção é necessária porque somos imperfeitos. As nossas imperfeições é que nos levam a falhar,
a errar, a pecar. E, obviamente, Deus, sendo um Pai amoroso e sendo um Deus perfeito, ele tem e precisa ter toda a liberdade para nos corrigir. Toda a liberdade para nos mostrar o caminho certo. Toda a liberdade para nos tirar do caminho do erro. Vamos nos lembrar do guia. O guia sabe o caminho perigoso, o guia sabe o caminho que é bom. Então, se ele é o guia, ele entende da vida melhor do que nós mesmos. Ele entende a nossa vida. E ele sabe aonde precisamos chegar. Nunca se esqueça disso. Você em vida tem uma Canaã que precisa conquistar. E somente sendo guiado por Deus é que você vai conseguir chegar lá, porque você não tem coordenadas desse lugar. Você tem que seguir o guia. Então a correção faz parte. Muitas vezes Deus vai nos corrigir pela palavra, assim também como vai nos corrigir pelas experiências. As experiências, elas tanto nos ensinam, tanto nos corrigem. Então não fique contrariado quando o Senhor, quando a palavra puxar a sua orelha. Aquilo é importante. É uma correção de amor. É uma correção de alguém que quer evitar perigos na sua vida. E ele corrige. Para que aquilo não se torne perigoso para você no futuro. Então a correção, ela faz parte. Para quê? Tudo isso tem um objetivo. Qual o objetivo? Leia o versículo 17. Qual o objetivo? Para que o homem de Deus, e obviamente a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nossa vida, ela também consiste num processo de aperfeiçoamento, ou seja, hoje somos melhores do que ontem, mas amanhã seremos melhores do que hoje. É o aperfeiçoamento que a palavra lhe permite e que a experiência também. Então nós sempre temos que pensar o seguinte: eu preciso ser aperfeiçoado, porque eu ainda não sou perfeito. Nós não somos. Então, eu vou permitir que Deus me corrija, porque a correção faz parte desse processo de aperfeiçoamento. Então, meu Deus, que o Senhor me corrija. Que se estiver errado, que o Senhor me fale. Se tiver que me contrariar, que o Senhor me contrarie. Mas o que eu não quero é sair da tua presença. O que eu não quero é perder o guia de vista. O guia tem que estar perto. Você tem que estar perto do guia, que é o próprio Deus. Então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso é que tem que estar no nosso coração. Então, mesmo que você não entenda, creia. Você não precisa de explicações para que você acredite. Isso pode acontecer nas relações humanas. Vamos imaginar que alguém lhe conta uma história. Aí você não está convencido daquela história que a pessoa te contou. Ó, então me explica isso aí direito, conta maiores detalhes, porque eu não estou acreditando muito na tua história, não. Aí você precisa que a pessoa te explique. Explique em detalhes. E diante da explicação que ela te der, você vai acreditar ou não naquela explicação. Só que com Deus não é assim. Deus ele te dá uma palavra, Deus ele te dá uma promessa, mas ele não te explica como aquilo vai acontecer, quando aquilo vai acontecer. Então você não precisa da explicação de Deus para crer. Existem coisas que Deus nos fala que parece que não tem sentido. E tudo aquilo que para nós não tem sentido, a gente acaba julgando que é mentiroso. Porque a nossa mente, ela sempre raciocina de forma lógica. Então, se alguém te fala uma coisa sem sentido, você não vai acreditar naquilo. Mas se é Deus que está falando, mesmo que você não entenda, mesmo que talvez você ache que é absurdo, mas se é Deus que falou, você tem que acreditar. Vamos imaginar, eu caminho com meus exemplos, né? Que você é vizinho de Abraão e Sara.
Vizinho. Gente boa, homem de Deus, mulher de Deus, almoça na tua casa. Aí nesse almoço de domingo, você convidou lá Abraão e Sara para um churrasco, não sei. Aí eles falaram assim, tem uma novidade para contar para vocês. Abraão com quase 100 e a Sara lá beirando os 90. Nós vamos engravidar. Você vai achar o quê? Absurdo. Mas como assim, dona Sara? Você é mamãe. A senhora vai adotar um filho? Tá na fila de adoção? Não, vou engravidar. Aí você vai falar assim, dona Sara tá com problema, vou pedir para o pastor orar por ela. Pastor, bota a mão na cabeça da irmã Sara lá. Tem um espírito de confusão na mente dela que está dizendo que ela vai ficar grávida. Mas ela ouviu a voz de Deus. Ela ouviu. Você não ouviu o que ela ouviu. Então tem coisas que parecem absurdas, humanamente falando. E por mais que você queira buscar uma explicação, Deus não vai te dar explicação. Ele simplesmente quer que você creia, mesmo que você não entenda. Se hoje, com toda a tecnologia, o avanço da medicina, reprodução assistida, inseminação artificial, ainda é absurdo você imaginar uma mulher de 90 anos engravidando, com toda a medicina avançada que nós temos hoje, imagine lá no tempo de Abraão, mais absurdo ainda. Mas foi Deus que falou. E você tem que acreditar no que Deus fala. Amém? Mesmo que você não consiga enxergar como. Porque às vezes nós nos apegamos muito a isso, né? Tentar imaginar como Deus vai fazer determinada coisa. E a gente fica esquentando a cabeça com isso. A gente passa uma noite inteira pensando, mas como é que vai acontecer? Vai acontecer assim? Vai acontecer assado? Como é que Deus vai fazer? Não perca seu tempo com isso. Só crer. Você lembra do Jairo? Que estava com um problema com a sua filha, quase morrendo por uma enfermidade que eu não sei qual, a Bíblia não diz. Mas Jairo foi até Jesus. Jesus, a minha filha está assim, está com um problema. Eu gostaria que o senhor fosse na minha casa orar por ela. E Jesus prontificou aí. Não, pode deixar que eu vou na sua casa. E Jesus estava caminhando em direção à casa de Jairo. E é nesse momento que a mulher do fluxo de sangue toca nele e ele para. A história é essa. Aí Jairo, puxa mulher, foi logo, meu Deus do céu, Jesus parou. E aí a mulher do fluxo de sangue tocou nele e ele parou. Porque Jesus estava caminhando em direção à casa de Jairo. Aí ele parou. Aí Jesus perguntou, quem me tocou? Aí os discípulos falam, mestre, tem tanta pessoa te tocando aí, como é que a gente vai saber? Não, porque alguém me tocou de uma forma diferente. Eu senti virtude saindo de mim. E aí vai procurar quem é a mulher, e a mulher envergonhada, né? Por dois motivos, né? Primeiro, a mulher com fluxo de sangue, ou até mesmo no seu período menstrual, ela não poderia sair de casa, porque pela lei ela é considerada impura. E por uma outra questão, mulher tocar em homem, dentro da cultura judaica, isso era proibido. Então a mulher está envergonhada. Primeiro, porque foi ela que tocou, e uma mulher não pode ter contato físico com um homem que não seja o seu marido, e pelo fato dela estar com hemorragia. Então ela se esconde. Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Quem foi? Quem foi? Até que a mulher, foi você. E aí ele vai contar, a mulher vai contar a história para ele vai ouvir a história da mulher. Ah, Senhor, olha, já estou há 12 anos com essa enfermidade. Imagine, né? Quanta coisa ela não tem para contar. E Jesus parou para ouvir a mulher do fluxo de sangue. E o Jairo, né, olhando para o relógio, Senhor, minha filha está lá morrendo. Minha filha está lá morrendo. E o Jesus está lá. Né? Ô, minha irmã, não dá para contar o testemunho depois, não? Que Jesus estava indo para minha casa curar minha filha. E Jesus está lá ouvindo, a mulher contando história. Sabe como é que é? Jesus, eu perdi tudo. Eu era uma pessoa que tinha muitas posses, tinha muito dinheiro. Acabei perdendo tudo, tal, aquela coisa. O tempo está passando até que chega um amigo de Jairo. Jairo,
tua filha já morreu, não dá mais tempo não. Sinceramente, o que você pensaria? Puxa, se Jesus não tivesse parado aqui para falar com essa mulher, teria dado tempo dele chegar na minha casa e curar minha filha. Culpa de Jesus. Só que Jesus estava atento. Por isso que eu falo, é você aprender pela experiência. A princípio parecia que Jesus estava ignorando Jairo e dando atenção só para a mulher do fluxo de sangue. Mas Jesus sabe o que faz. Quando o amigo de Jairo chegou e falou, tua filha está morta, Jesus virou, Jairo, crê somente. Jesus estava atento ao que estava acontecendo. Jairo, crê somente. E voltou e continuou falando com a mulher do fluxo de sangue. Crê somente. Jesus não deu nenhum tipo de explicação. Jesus não deu nenhum tipo de detalhe. Jesus não disse o que ia fazer, simplesmente disse para Jairo, creia somente. E é o que Jesus também está dizendo para você. Creia somente. Não adianta você tentar buscar em Deus uma justificativa, uma explicação, maiores detalhes, não. Apenas creia, somente creia. Você pode estar enfrentando situações hoje que você não consegue entender. Mas o fato de você não entender não pode ser motivo para você não crer. Você precisa continuar crendo para que você veja a glória de Deus.